Seja bem-vindo a mais uma mensagem, mais uma palavra do Senhor para o seu coração. Tenho certeza que Deus falará profundamente. Deus quer falar com você através desta palavra. Oportunidades dentro das adversidades. Em João capítulo 6, versículo de 5 a 13 diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Inserido dentro desse texto, nós vemos oportunidades perfeitas para milagres. Aquele era um cenário em que toda aquela multidão estava focando em Jesus, para ver o que Jesus ia fazer, como Jesus ia realizar os milagres. E todos ali estavam dependendo da ação de Jesus. Jesus, quando olhou para aquela multidão, viu que aquela multidão estava com fome. Então você pode ver que a necessidade não era só de cura física. Outra necessidade surgiu naquele momento, a necessidade do suprimento, do alimento. E Jesus perguntou a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas isto dizia para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Que texto maravilhoso! Nos mostra o domínio de Deus, o controle de Deus. Jesus sabia o que ia fazer. No meio da adversidade, aquele povo se aproximando de Jesus tiveram um grande privilégio, tiveram uma grande oportunidade. A oportunidade de estarem ao lado de Jesus. E Jesus imediatamente supre aquela necessidade que havia surgido naquele momento. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Então Jesus, ele deu de comer a todo aquele povo, saciou a fome, dando forças para que aquele povo pudesse retornar para as suas casas. Hoje nós não somos diferentes. Muitas vezes em nossas famílias, em nossas casas, nós nos deparamos com problemas aparentemente grandes, gigantescos, intransponíveis. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A mesma vantagem que aquela multidão tinha, nós temos também hoje. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós veremos milagres, nós teremos vitórias, nós veremos o agir de Deus diante desta situação. Tempos difíceis a humanidade tem atravessado em toda a terra. Guerras, perseguições, pandemias, crises financeiras, desemprego, fome, catástrofes, egocentrismos e muito mais o desamor.
Na verdade, nós precisamos de cura em diversas áreas da nossa vida. Não só a cura física, a cura das preocupações financeiras, a cura da avareza, do individualismo, a cura da inquietação. Em Mateus capítulo 6, versículo 28 a 33 diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não deixará faltar o pão na sua mesa. Se você se achegar a Deus e você crer de todo o teu coração, quanto mais próximos de Jesus nós tivermos, mais oportunidades nós teremos para ver o que Jesus irá fazer. Filipenses 4:6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Se não temos fé para viver o dia da adversidade, no dia da bonança, dificilmente nós atribuiremos a Deus toda a bênção que vivemos. Todos os momentos em que a Bíblia relata milagres de Jesus, milagres de Deus na vida de homens e mulheres, foram momentos difíceis, foram momentos de tempestade, foram momentos de adversidade, mas que eles tiveram a oportunidade de ver milagres, porque exerceram a fé, porque tiveram o cuidado de se aproximarem de Jesus, crendo que Ele era poderoso para realizar além, infinitamente mais do que tudo quanto eles estavam colocando aos pés de Cristo. Hoje não somos diferentes, passamos por situações em que jamais poderíamos imaginar, porém os nossos olhos precisam estar fitos em Deus, porém a nossa fé tem que ser uma fé viva, porém nós temos que estar dando graças a Deus diante das adversidades, sabendo que Deus tem o domínio, o controle de toda a circunstância, porque só Ele é Deus. Você que ouve essa mensagem nesta hora, declare a soberania de Deus, declare a vitória de Deus na sua vida. Não se dê por derrotado, não abaixe a sua cabeça, não olhe como se tudo estivesse perdido, como se não tivesse solução, como se não tivesse saída. Tem muitas pessoas que já se renderam à situação que nós estamos vivendo. Não faça isso. Creia em Deus, erga-se na autoridade que o Senhor te concedeu. Temos a fé que Deus nos deu para crer. Crer não quando tudo vai bem, crer não quando tudo está no nosso controle, mas ao contrário disso, quando as coisas estão fora do nosso controle, quando as coisas estão acima das nossas forças, nós temos que nos render a Jesus. Isaías 57, versículo 15 diz:
porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Temos a oportunidade diante da tempestade, diante do problema, diante da pandemia, diante das dificuldades que se levantam em todas as áreas. Temos a oportunidade de buscar a presença, a face de Deus e de termos vitória, porque diz o texto que Deus, sendo tão grande, Ele habita num coração contrito e abatido de espírito. Você está aflito, você está angustiado. Deus está neste momento presente, esperando que você se volte para Ele, esperando que você se renda a Ele, para que Ele possa realizar um milagre na sua vida e na sua família. O tema diz oportunidades dentro das adversidades. Toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que é aberta. Alguns homens na Bíblia souberam aproveitar muito bem. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez lá atrás, Ele fará hoje também. Portanto, não deixe de acreditar nele, pois Ele continua investindo em você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Ele está dando oportunidade para você parar. Ele está te dando a oportunidade de buscar a presença, a sua face. Infelizmente, muitas pessoas perdem as oportunidades que Deus as envia por ignorância, por falta de percepção. Deus sempre mantém as oportunidades próximas de nós, porque Ele mesmo sabe que não há outra saída. Você pode contar com a aceitação de Deus quando clamar a Ele. Salmos 84:11 diz: o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se a sua vida refletir integridade, inteireza de coração, sinceridade diante de Deus, Deus se alegra e não recusa nenhum bem. Ou seja, Deus se manifestará, Deus trará cura, Deus trará resposta, Deus mudará a circunstância e Deus fará cessar a tempestade. Converta-se ao Senhor, volte-se para Ele hoje, neste momento, e Deus tomará a frente, tomará as rédeas da situação em que você está vivendo. Entregue o controle das situações a Deus e ouse descansar nele, e você descobrirá o que diz em Salmo 23:2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Deus fará com que haja paz no seu coração, mesmo diante das adversidades. Confie no Senhor e você jamais será envergonhado. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai querido, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, são grandes as necessidades, são muitas as dificuldades que todo o povo está vivendo. Eu oro, Senhor, neste momento, por todas as necessidades que o teu povo, assim como aquela multidão diante de ti, necessitava não só da cura física, mas precisava, Senhor Deus, de alimento, precisava, Senhor Deus, do suprimento, precisava, Senhor Deus, do milagre do Senhor naquela hora. E hoje, este pai de família que ouve essa mensagem está angustiado, aflito, que o Senhor, ó Deus, venha suprir as suas necessidades nesta hora. Mas em primeiro lugar, Senhor, que haja reconhecimento de que o Senhor está presente, ó Deus, para mudar a situação. Que cada um possa aproveitar a oportunidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, em nome de Jesus, que
todas as áreas sejam tocadas por Ti, a área emocional, familiar, financeira, na área espiritual, que haja, Senhor Deus, entrega, que haja busca. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um neste dia, que, ó Deus, a bênção do Senhor venha sobre cada lar, venha sobre cada coração, venha sobre cada família neste dia, em nome de Jesus. E agora que a paz, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser edificadas e possam se fortalecer neste momento, em nome de Jesus.